Glória a Deus. Qué bueno eres, Padre. Que bom és, Pai. Maravilloso. Maravilhoso. Es un inmenso gozo poder experimentar tu paternidad cada día. É uma imensa alegria poder a cada dia experimentar a tua paternidade. Y por eso te rogamos que sigas haciendo tu preciosa obra con tus hijos. Por isso rogamos-te, Senhor, que continues a fazer a tua obra preciosa com os teus filhos. El mayor honor, la mayor dignidad e identidad que nos has concedido es hacernos hijos tuyos. A maior honra e a maior dignidade que nos concederstes foi teres-nos feito teus filhos. Ese es el regalo más hermoso que Cristo nos ha dado. É a melhor prenda que Cristo nos deu. Y en esa identidad ya tenemos todo, E com essa identidade já temos tudo. porque tú eres el Padre perfecto. Porque tu és o Pai perfeito. Y podemos confiar en ti, descansar en ti Podemos confiar em Ti, descansar em Ti. y pedirte que nos ayudes a obedecerte, E pedir-te, Senhor, que nos ajudes a obedecer-te. porque tu voluntad es perfecta, Porque a Padre. tua vontade é perfeita, Pai. Gracias, muchas gracias. Graças Dios. te damos. Graças. Oh, Señor, ensancha nuestro corazón Senhor, alarga o nosso coração, Senhor. para que podamos crecer y amarte más cada día, Possamos crescer e amar-te mais a cada dia. como tú nos amas. Da mesma forma que nos amas tu. Gracias, bendice mis hermanos, unge a tus Graças, siervos. Deus. Abençoa os meus irmãos, uns os Y, teus Señor, servos. que tu palabra siga edificándonos. Que a tua palavra continue a edificar-nos. Gracias por las enseñanzas que ya has dado, Padre. Graças te dou para todos os ensinamentos que já destes, Pai. Estamos contentos Estamos contentes y te queremos honrar. e queremos honrar-te. Gracias en el nombre de Cristo. Graças no nome de Cristo. ¿Cómo? Como? Amém. Aleluya. ¿Por qué nos gusta tanto la alabanza? Por que é que gostamos tanto do louvor? Porque cantan muy bonito, Porque cantam bem, porque manejan bien las notas musicales. porque fazem bom uso das notas musicais? No, Não. aunque sí que lo hacen bien en ese sentido, Sim, ainda que nesse sentido o fazem bem, pero lo que experimentamos es que hay unción. mas aquilo que podemos experimentar é que há unção. Hay unción del Espíritu Santo. Há unção do Espírito Santo. Y eso llega, cala. E isso entra, penetra. Es el agua viva É a água viva que penetra en nuestra alma que penetra na nossa alma hasta invadirnos até invadir-nos y hacernos experimentar la presencia de Dios. e faz-nos experimentar a presença de Deus. Por eso me gustaría quiero compartir que una de las maneras que tiene Dios para renovarnos, cambiarnos, Gostaria de compartilhar acerca de uma das maneiras que Deus tem para renovar-nos, para transformar-nos. es con su unción. É por meio da sua unção. Y hay muchas diferentes medidas de unción. E há muitas medidas diferentes de unção. Es como las medidas de aceite. É como as mesmas medidas do azeite. No es lo mismo unas gotas de aceite Não é mesmo umas gotas de azeite que un río de aceite. do que rio de azeite. Como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, Como diz Jesus, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, de su interior correrán ríos de agua do viva. seu interior jorrarão rios de água viva. Para mí esa es la expresión sobre el Espíritu Santo, Para mim essa é a expressão acerca do Espírito Santo y que su unción se especifica en el aceite. e que a sua unção especifica-se no azeite. Con esa unción, E com essa unção pues participamos de la naturaleza de Dios participamos da natureza de Deus. y experimentamos los frutos sobrenaturales del Experimentamos Espíritu os Santo. frutos sobrenaturais do Espírito Santo Nos invade Ele invade-nos un gozo sublime com uma alegria que é sublime y también una paz e também uma paz que no es razonable, que não é racionável. no es razonable, Não é racionável. que no es lo normal de este mundo. Que não é o normal neste mundo. Es verdadera paz É divina verdadeira paz divina. y por supuesto una inundación de amor de Dios.
e, por consequência, uma inundação do amor de Es Deus. pasar de lo terrenal a lo celestial. É passar daquilo que é terreno àquilo que é Es celestial. pasar de lo humano a lo divino. É passar daquilo que é humano àquilo que é divino. Es pasar de la miseria a la gloria. É passar da miséria à glória. Porque sin la unción, Porque sem a unção, el hombre no es más que miseria. o homem não é mais que miséria do que carnalidade. Primera de Juan, capítulo 2, 18 hasta el 29. 1 de João, capítulo 2, do verso 18 ao 29, diz desta forma a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Tenemos revelación clara de que estamos en los tiempos finales, Temos uma revelação clara de que estamos a viver os tempos do tiempos fim. difíciles, Tempos difíceis, en los cuales el engañador, nos, pues como tiene prisa, le queda poco tiempo, pues utiliza todas las estrategias malignas para engañar a los seres humanos. nas quais o enganador, como sabe que já resta-lhe pouco tempo, utiliza todo o tipo de estratégias e artimanhas para promover o engano. Y multiplica los anticristos, E os anticristos multiplicam-se. multiplica los que seducen con falsos argumentos las mentes y los corazones. Multiplica aqueles que, com falsos argumentos, seduzem as mentes e os corações. Pero nosotros tenemos la unción del Santo. Mas, no entanto, nós temos a unção do Santo. ¿La tenemos? ¿La Verdadeiramente a temos? Claro que sí, porque es Claro Cristo que sim, quien que nos la da. temos. Que é o Cristo, é Cristo que nos deu. Cuando hablamos de que no nos deja huérfanos, sino que nos envía otro consolador ayer, pues Él es el que nos llena de su unción. Quando falamos como ontem que não nos deixaria órfãos, senão que havia outros consolador, esse é aquele que nos dá a unção. Ahora, permanece en nosotros esa unción que Agora, recibimos, essa unção permanece em nós, essa unção que recebemos, esa unción que recibimos en la llenura del bautismo del Espíritu essa Santo, unção que recebemos quando fomos cheios da plenitude do Espírito Santo no batismo, o estamos en una situación de vírgenes insensatas que hemos perdido el aceite. ou estamos numa situação como aquelas virgens insensatas que perderam o azeite. Mantenemos la vasija llena de aceite, renovándola cada día en la comunión con el Espíritu Santo. Mantemos então as vasilhas então cheias do azeite por meio da comunhão com o Espírito Santo. Entonces no necesitamos que nos enseñen. Então, se assim o fazemos, não necessitamos que se nos ensine. Y en situaciones en las que no hay enseñadores, E na situação na qual não existem pessoas para ensinar, y que puede ser que eso venga muy pronto, porque pueden prohibir que haya locales de culto, qué sé yo, lo que el enemigo podrá hacer con permiso pode de Dios. acontecer que isso aconteça brevemente, porque chegará o tempo no qual não será permitido que haja locais no qual as pessoas cultuam. Es bueno reunirnos y enseñar la palabra de Dios y enseñarnos unos a otros. É bom que nos reunamos e compartilhar a palavra de Deus e ensinar-nos mutuamente uns aos outros. Pero es mejor tener el perfecto maestro como
bueno, profesor particular las 24 horas del día, en Mas cualquier situación, en melhor- cualquier lugar. É melhor ter o perfeito mestre como um professor particular 24 horas ao dia, em todo e qualquer lugar ele nos ensina. En el que puede, en las clases continuas en las que le puedes preguntar. Em classes que são contínuas e tu podes perguntar-lhe, Porque Él sabe todas las cosas. porque ele sabe todas as Y coisas. con esa unción nos revela todo lo que E com necesitamos essa saber. mesma unção revela-nos tudo aquilo que nós necessitamos saber. Es maravilloso cómo podemos experimentar revelaciones continuas diferentes É maravilhoso cada como día. podemos experimentar revelações que são contínuas e diferentes a cada dia. Cuidado con que perdamos el aceite. Cuidado com que percamos da vasilha o azeite. ¿Qué le pasa a tu auto si pierde el aceite? O que é que acontece ao teu veículo se ele perde o óleo do motor? Se quema, se gripa el motor. Então o motor gripa-se, queima-se. Si perdemos el aceite del Espíritu, se gripa nuestra alma y entonces Se perdemos o azeite do Volvemos. Espírito, então a nossa alma gripa-se. volvemos, yo digo, a la estupidez, E eu costumo dizer, voltamos então à estupidez, al humanismo ao humanismo fracasado. que está fracassado. Mantengamos siempre esa renovación Mantenhamos sempre essa contínua renovação del aceite de nuestro ser, de nuestro... do azeite no de nosso nuestra ser, alma. da nossa alma. Y fíjate que Y es ve lo bien. que nos concede Dios. Vê bem aquilo que Deus nos concede. Mateo 13, 51 y 52. Mateus 13, 51 e 52, e disse-lhes Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhes eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Volvemos otra vez al tesoro, al vino viejo, vino nuevo. Voltamos outra vez ao vinho novo e ao Ahora vinho tesoro velho. viejo, tesoro nuevo. Tesouro novo, tesouro velho. Y es la unción del santo la que nos hace doctos. E é a unção do santo que nos faz doutos. Es la que nos hace conocer la sabiduría de Dios. É aquela que nos faz conhecer a sabedoria de Deus. Nos da el doctorado de la Universidad É Celestial. aquela que nos dá o doutorado na Universidade Celestial. Y entonces esa unción nos hace siempre recordar los tesoros viejos que ya recibimos como revelaciones a lo largo de nuestra vida. E essa é a unção que nos faz recordar os tesouros que são velhos, que recebemos como revelação durante a nossa vida. Es como revivir el aceite viejo, el aceite É como reviver o azeite velho, que experimentamos o que já experimentamos en esa relación con nuestro Señor nessa relação com o nosso Senhor a lo largo de nuestro pasado desde que nos convirtió. durante a nossa peregrinagem do passado, desde o momento em que nos converteu. Pero también recibimos revelaciones nuevas. Também recebemos revelações novas. Porque también que el Señor tiene sabiduría para los tiempos que vivimos, que no necesitábamos hace 40 años esa sabiduría. Também o Senhor tem sabedoria para os tempos atuais que são novos, tem essa sabedoria nova que há 40 anos atrás não necessitávamos. Y Él dice, yo os revelaré cosas nuevas Ele diz, eu vos revelarei coisas novas que nunca habíais conocido. que antes não havias conhecido. Y por eso Él nos da revelación profética para este tiempo. Por isso Ele dá-nos revelação profética para este tempo. Y para poder discernir E para poder distinguir las intenciones del maligno. as intenções do maligno. Para poder descifrar Para poder decifrar los mensajes, las palabras. as mensagens, as palavras. Y ver el factor subliminal que el diablo quiere meter en los corazones y reprenderlo. E ver os fatores subliminares que o diabo trata de introduzir nos corações e repreendê-los. Tesoros viejos y tesoros nuevos. Tesouros novos e tesouros velhos. Bueno, está bien que usemos los tesoros viejos. Está bem que possamos usar os tesouros que são velhos, Pero puede ser que
vivamos circunstancias diferentes en las que necesitamos Mas pode el acontecer don que de ciencia, el don de sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo para esas circunstancias diferentes, Pode ser que nuevas. vivamos circunstâncias diferentes e novas, os quais necessitemos de sabedoria, de discernimento, de palavra de ciência. Y qué terrible que viene el diablo y deforma las cosas. E quão terrível é que vem o inimigo, o diabo, e deforma as coisas. Y llaman santa unción E chamam a santa unção al aceite que ponen sobre la cabeza de los que están muriéndose o que han muerto. ao azeite que colocam sobre a cabeça daqueles que estão moribundos ou que já estão mortos. Lo llaman la extrema unción. Chamam-lhe a extrema unção. Es in extremis. É in extremis. En artículo mortis. O artigo que já está morto. Y como la más alta dosis de unción. E chamam-lhe a extrema como fosse a mais alta dose de unção. Para rematar, ¿será? ¿O para qué? Para rematá-la ou saber para quê? Porque ¿qué unción es esa? Porque que tipo de unção é essa? No es para muertos la unción del Espíritu A Santo. unção do Espírito Santo não é para os mortos, Sino para los que viven. para aqueles que senão Com que é a para vida aqueles de que Cristo. vivem com a vida de Cristo. Oh, en la campaña el Señor me dio la palabra de que no- nos vio medio muertos y nos dijo, vive. O Senhor deu-me na campanha a palavra de que Ele viu-nos meios mortos e Ele disse, vive. Ahora me gusta saludar a la gente con ese saludo que le daban a los césares que se creían dioses. Gosto de saudar as pessoas com essa saudação que davam então aos Césares que se diziam ser deuses. Y me gusta decir a los hermanos E gosto de y dizer aos siervos de irmãos e aos Dios, servos de Deus, vive para siempre. vive para Vive sempre. para siempre. Vive Porque para eso siempre. es lo que nos ha dado Cristo, Isso foi vida aquilo que eterna. Deus, Cristo, vida e vida Dile a tu eterna. hermano que está al lado, vive para siempre. Diz ao hombre, teu irmão que está ao teu mujer. lado, vive para sempre. Vive para siempre. Vive para sempre. Hey, ya estamos en la eternidad. Já estamos na eternidade. Aleluya. Aleluia. Y la unción es para vivos. A unção é para os vivos, Sí, pero los que vivimos en la vida de Cristo Jesús. mas sim para aqueles que vivem na vida de Cristo Jesus. Y qué bueno que podamos decir como Cristo Jesús en su primera predicación. Que bom é que possamos dizer aquilo que disse Cristo Jesus na sua primeira pregação. Está escrito en Lucas 4:18 cuando abrió el Está pergamino de Isaías, escrito em Lucas 4:18, quando abriu o pergaminho de Isaías, en el capítulo 61. do capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, O Espírito do Senhor está sobre mim, por cuanto me ha ungido quanto me ungiu. para dar buenas buenas nuevas a Para los dar as pobres, boas novas aos pobres, para dar a los humildes las novedades, para las dar aos buenas humildes nuevas, as novidades, as boas notícias, el aceite fresco y nuevo, o azeite que é fresco e que é novo, las bendiciones, as bênçãos oportunas, oportunas, actuales, atuais, que Dios Padre nos quiere dar. que Deus Pai nos quer dar. Que podamos decir eso cada día. Que a cada dia possamos dizer isso. Sí, el Espíritu del Señor Sim, o Espírito do Senhor viene con unción vem com unção para librarnos para libertar-nos de nuestro ego, de nuestro corazón egoísta do nosso ego, do nosso coração egoísta y romper los yugos, e quebrar todos os jugos. como dice Isaías 10:27. Tal como está escrito em Isaías Y 10:27. el yugo se pudrirá por causa de la unción. E o jugo se poderá à causa da unção. Y eso es lo que sucede. E isso é aquilo que Es acontece. sobrenatural. É sobrenatural. No podemos nosotros liberarnos de nuestros prepucios del corazón, que son los egoísmos. Não podemos nós mesmos libertar-nos dos prepúcios do nosso coração, que é no nosso egoísmo. Pero la unción los quita, los destruye Mas a unção mesmo tira-os, destrói-os y nos transforma, e nos transforma-nos, libera, liberta-nos, nos sana. nos sara. Salmo 92, del 7 al 10, dice así.
Brotam os impíos como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, senhores, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Aceite fresco. Óleo fresco, azeite fresco. ¿Sabes? El aceite se conserva miles de años, O azeite conserva-se por milhares de anos, pero se puede poner un poco rancio. mas pode ficar râncio. Y qué bueno es ser ungido con aceite fresco, no en una repetición de experiencias pasadas, Que bom é poder ser ungido com azeite fresco, não como uma repetição das coisas que já passaram, sino en un renuevo, senão com um renovo, en una experiencia nueva com uma nova experiência. y en esa frescura divina, E com essa frescura divina, rejuvenecer espiritualmente rejuvenescer espiritualmente y ser avivado, e ser avivado, ser potenciado. ser potenciado. Eso es ser ungido. Isso é ser ungido. Y eso nos da la victoria contra los enemigos. E isso dá-nos a vitória contra os inimigos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los vencedores, Porquê? Porque não somos nós quem vencemos, sino que la unción divina nos hace participar de la victoria de Jesucristo. senão que a unção divina faz-nos partícipes da vitória de Jesus Cristo. Y así podemos ir de poder en poder, E assim podemos ir de poder em poder, de victoria en victoria, vitória de em gloria en vitória, gloria, de glória em glória, hasta llegar a la meta. até que cheguemos à meta. Y bueno, pues hay un refrán que dice, cuando seas viejo, Há um dito que diz: pon aceite en el pellejo. quando sejas velho, põe azeite sobre a cabeça. En el pellejo. Na pele, perdão. Sí, es un buen refrán, Sim, é um bom refrão, porque el aceite te va cubriendo porque de o azeite todas vai-te dando cobertura los ataques que quieren aprovechar la debilidad de la vejez. vai-te dando cobertura de todos os ataques que querem aproveitar-se através da tua debilidade quando já estás mais velho. Y bueno, pues es el aceite del Espíritu, É o azeite do Espírito, el que bueno, nos renueva. é esse azeite que nos renova. No es razonable, Não é racionável, pero es experiencia. mas é experiência. Y cuando experimentamos Shavuot, Pentecostés, Quando experimentamos o Shavuot, o Pentecostes, y hace unas semanas fue en el calendario de Pentecostés, fue e la fiesta, faz há umas semanas no qual, por calendário, celebrava-se o Pentecostes, pues empezó una llenura sorprendente del aceite de Dios. Isso deu início a um enchimento grandioso do azeite de Deus. Y es una explosión espiritual que revienta tu boca en lenguas. É uma explosão espiritual que faz com que a tua boca, da qual brotem línguas, Y que también te hace pues vencer la miseria de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, inutilidad e ignorancia. que faz também vencer essa miséria da nossa impotência, da nossa inutilidade. Esa era la promesa del Padre que dijo Jesús. Essa era a promessa do Pai, a qual disse Jesus: Ir por todo el mundo, pero antes quedaos en Jerusalén id por todo o mundo, mas antes permanecei em hasta que Jerusalém, seáis investidos de poder de lo alto. até que recebeis o poder do alto. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo, bautismo de poder. Isso é o bautismo do Espírito Santo, o bautismo de poder. Hay personas que se van de misioneros
sin ese bautismo Há pessoas que vão de missionários sem esse bautismo, y se los comen las moscas, los mosquitos então são comidos pelas moscas, pelos mosquitos y los demonios que están e os próprios esperando. demónios que estão à sua espera. Cuidado, Cuidado, no tengamos más alto concepto religioso de nosotros mismos que el que debemos de não tener. tenhamos o mais alto conceito religioso de nós mesmos em relação àquele que devemos ter. La llenura de la unción es un subidón de fe tan grande O ser cheio da unção é um enchimento de fé tão grande que te sientes como un Goliat espiritual. sentes-te como Golias espiritual. En lugar de ser un Goliat del mundo, Em vez de de ser Satanás, Golias deste mundo, Golias te de conviertes Satanás, en un Sansón de Dios. convertes-te então num Sansão de Deus. Y te hace enfrentarte sin miedo a los Goliats como David el ungido. Faz-te então enfrentar-te sem qualquer receio aos Golias deste mundo, tal como o fez David. Ungidos de poder sobrenatural. Ungidos de poder que é sobrenatural. Y así como hizo con David, E assim como o Senhor fez com David, así quiere el Espíritu Santo hacer con nosotros cada día assim também o Espírito Santo quer fazer conosco a cada dia. para darnos la victoria que le Para dio a dar-nos a David. vitória, a mesma vitória que também deu a David. Salmo 89, 20 a 24. Achei a David, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu o derribarei, os seus inimigos, perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Es el poder de Dios É o poder de Deus que rompe todas las barreras, que quebra todas as barreiras, que nos lleva a enfrentarnos con los demonios, atarlos y echarlos. leva-nos a poder enfrentar os demónios e repreendê-los e deitá-los fora. Como con David tuvo tantas victorias. Como com David teve tantas vitórias, Lo ungí con mi santa unción. então eu com meu santo óleo o ungi. Es importantísimo que salgamos con esa unción de este congreso. É importantíssimo que saiamos deste congresso com essa unção. Esa es la mejor renovación. Essa é a melhor renovação. Y que algunos incluso que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo todavía lo pueden recibir hoy. E inclusive alguns que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo podem hoje recebê-lo. Me han contado que se han bautizado en aguas unos cuantos hermanos. Contaram-me que houve batismos na água, uns quantos irmãos o fizeram. Pero ahora los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo deben de anhelarlo. Mas agora aqueles que ainda não têm o batismo do Espírito Santo devem então desejá-lo. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser cheios do Espírito Santo. Recibir Recebei esa llenura. essa plenitude. Abre tu corazón Abre o teu coração y dile al Señor, e diz ao lléname, Senhor, lléname, enche-me, lléname de tu Senhor, Espíritu. enche-me com o teu Espírito. No quiero vivir en mis razonamientos, en Não mis quero viver sentimientos, com as ni en minhas la razões, letra religiosa. os meus No quiero sentimentos vivir ou com a letra bíblicamente. religiosa. Quiero vivir tu vida, tu espíritu en Quero mí. viver a tua vida, quero viver o teu Espírito em mim. Porque es lo único Porque isso é o único que me puede dar participación de tu victoria, oh que me Cristo. pode dar a participação da tua vitória, ó Cristo. Contra mi propio corazón, A vitória contra o meu próprio coração, contra el diablo y contra el mundo. contra o diabo e contra o mundo. Y qué bueno que después puedo confiar E que bom que depois possas confiar que el Señor guarda a sus ungidos que o Senhor guarda os seus y ungidos que advierte bien claramente en su palabra: e que adverte bem claramente na sua palavra: no toquéis, não toqueis, dijo Dios, mis Don't- ungidos. não toqueis, disse o Senhor, os meus ungidos. No toquéis a mis ungidos. Não toqueis aos meus ungidos. ¿Por qué? Porquê? Porque el Señor es celoso Porque o Senhor tem zelo y protege a sus ungidos. e protege os seus ungidos.
No hagáis mal a mis profetas, continúa diciendo. E continua a dizer, Primera de Crónicas 16:22. e aos meus profetas não façais mal. Es con la unción divina É com unção divina que tenemos un escudo que temos então um escudo. de fuego a nuestro É um alrededor. escudo de fogo que está à nossa volta. Ese poder que nos... Israel tiene el Es- famoso... ¿Cómo se llama ese escudo que tiene? Lo llaman... Ay, se me van las palabras. Não, Escudo, o Iron Dome. O Iron Dome. Israel tem o Iron Dome, que é uma proteção, uma cúpula de ferro, é essa? Sí, tiene una protección y... Que é uma proteção que tem. Y enseguida pues repele los ataques del enemigo Com essa cúpula pode repelir os ataques do inimigo, os mísseis e os con drones, los disparos de su escudo. através desse escudo que dispara contra os Y el mísseis. Señor es nuestro protector. E o Senhor é o nosso protetor. Me gusta saber que es escudo de fuego a nuestro alrededor. Gosto de saber que o Senhor é um escudo de fogo à nossa volta. Queridos hermanos, Meus queridos irmãos, la manifestación de la unción en la alabanza a manifestação da unção no louvor ayuda a los siervos de Dios. ajuda aos servos de Deus. Yo siempre digo que con la alabanza los ministros preparan la tierra de los corazones. Sempre digo que por meio do louvor, os ministros do louvor preparam a terra nos corações. Me ha gustado muchísimo siempre predicar después de una alabanza ungida. Gosto muito sempre de pregar depois de momento de louvor ungido. Como aquí hemos experimentado Tal como aqui podemos experimentar. y como he experimentado durante tantos y tantos años E como experimentei durante tantos e tantos anos con el grupo Misión, com o Grupo Missão, formado mayormente por mis hijos. que mormente é formado pelos meus filhos. Y como he experimentado en la campaña en Málaga Tal como também experimentei na campanha em Málaga, con el hijo de Javi, com o Lucy, filho de Rabi e de Lucy, tiene unción. tem unção. Se va a casar aquí en Portugal. E vai casar-se e vai celebrar o seu casamento aqui em En Portugal. septiembre. sí. Em setembro. Pero qué hermoso predicar después de que la tierra ha sido empapada E que bom é pregar depois que a terra foi preparada, con la lluvia de agua através de viva, ter recebido a chuva da água viva, de la unción da unção, de los alabanceros, dos ministros de louvor. ministros de labor. Segunda de Reyes 3, del 9 en adelante, vemos cómo el profeta pide músicos Vemos como em 2 de Reis para 3, de 9 tener la adiante, como o unción profeta especial, la inspiración, pede a músicos para serem inspirados, en este caso para salvar a 3 reyes en peligro de muerte. neste caso para poder salvar 3 reis que estavam em perigo de morte. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E então Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva,
Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Traedme un tañador. Trazei-me então um tangedor. Y mientras tocaba el tañador, E enquanto tocavam o tangedor, o la mano tangendo, de Yahvé vino sobre Eliseo. a mão de Jeová veio sobre Eliseu. Qué bueno que los ministerios se conjunten. Que bom é que os ministérios possam conjuntar. Una predicación sin alabanza ungida es un poco seca. Uma pregação sem louvor ungido é um pouco seco. Pero qué trabajo divino hace la unción en la alabanza. Mas que trabalho divino faz a unção por meio do louvor. Y así, con esa unción, E assim, com essa unção, pues el Señor nos manda a resucitar muertos. o Senhor manda-nos que ressuscitemos a mortos. Tú fíjate, Ezequiel 37, del 1 al 4. Tu vês Ezequiel 37, de 1 ao 4, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvid a palavra do Senhor. Profetiza sobre los huesos secos, los muertos espiritualmente, Profetiza sobre os ossos secos, sobre aqueles que estão mortos espiritualmente, para que sean resucitados. para que sejam ressuscitados. Evangelizar es la unción de Dios para resucitar muertos É a espirituales. unção de Deus para poder ressuscitar mortos espirituais. Como tú y yo estábamos muertos en delitos de pecado Como tu e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, antes de que Jesucristo nos diera la vida antes que Jesus divina, Cristo nos tivesse dado a vida, a vida ressuscitara divina, e nos tenha ressuscitado con su perdón, com o seu perdão, con el cambio del corazón com a muerto, transformação do nosso coração que estava morto, podrido, maloliente, estava apodrecido, que cheirava mal, y por el corazón de Cristo. e ter então tê-lo transformado e colocado o coração de Cristo. Es terrible ver cómo el diablo tuerce todo. É terrível ver como o diabo torce tudo. Parece que ser que hoy debe ser la fiesta o ayer o hoy a los católicos del Sagrado Corazón de, ¿cómo se llama? O Sagrado Coração de Jesus? Del Corpus Christi. Do Corpo de Cristo. Corpus Christi, Corpus Christi. Parece que foi nestes dias que celebrava-se a festa do Sagrado Coração de Cristo, Corpus Christi. Y siguen queriendo enseñar canibalismo. E parece que querem continuar a ensinar esse canibalismo. Comer el cuerpo carnal de Jesús Comer o corpo carnal de Jesus y beber su sangre. e beber da sua sangue. No, qué cosa más oscura. Mas que coisa que é tão escura. Comer a Cristo es comer al Verbo, la verdad. Comer a Cristo é comer o Verbo, é comer a verdade eterna. Y dejar que el Espíritu Santo nos la haga asimilar, E permitir que o Espírito Santo faça com que a assimilemos, guardar, atesorar, guardá-la, atesourá-la, para que forme parte de los tesoros viejos divinos. para que faça parte dos tesouros velhos que são divinos. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado todos los días. E a sangue de Cristo é aquela que nos limpa de pecado todos os dias. Cuando tomamos el pan y el vino como esperamos tomar luego, Quando tomamos o pão e o vinho como esperamos tomá-lo mais logo, no comemos los músculos, la piel, não el comemos cuerpo os carnal de músculos, Jesús. a carne, a pele, o corpo carnal de Jesus. Pero ¿qué dice? Mas o que é que diz a ¿Qué Escritura? sentido tendría? Que sentido é que isso faria? No es eso lo que dejó Jesucristo. Não é isso que Jesus Cristo deixou Cuando instituído. dijo, cuando os reunáis, haced esto en memoria de mí, porque la muerte anunciáis de que he muerto por los pecados de la humanidad. Senão ele que disse, cada vez que vos reunais, fazei isto em memória de mim, porque a morte anunciais, a qual venceu ao pecado. Claramente el pan simboliza el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. E claramente que o pão simboliza o corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas rebeliões. Pero es simbólico. Mas é um simbolismo. El cuerpo de O Cristo corpo de Cristo está en nuestro interior está no nosso interior como verdad eterna. como verdade eterna.
Él es la cabeza de la iglesia. Ele é a cabeça da Y la igreja. iglesia es su cuerpo. E a igreja é o seu corpo. Y en esa comunión E nessa comunhão somos guiados, alimentados, somos guiados, alimentados, santificados, perfeccionados santificados, cada día. aperfeiçoados a cada dia. Pero ya sabes cómo hace las cosas el maligno. Mas tu já sabes como o maligno faz as coisas. Y van con una especie de ídolo en el que hay un sol de oro. E vão com uma espécie de ídolo no qual se pode ver um sol como a manifestar de ouro. Y dentro una forma, una hostia muy grande. E dentro uma hóstia com uma forma que é muito grande. Y la gente se pone de rodillas. E as pessoas colocam-se de joelhos. Solo a tu Dios adorarás. Somente ao teu Deus Solo adorarás. a Él E servirás. somente a Ele servirás. Idolatría. A idolatria. Pero la gente está ignorante. Mas as pessoas são ignorantes. Han perdido aceite en la cabeza. Perderam o óleo na sua cabeça. En el sentido común. Perderam o tino do senso comum. ¿Cómo puede ser arrodillarse delante de un sol además? Eso es nada menos que revivir la adoración a Ra, al Dios Sol, que fue siempre desde el principio de la historia. Podem ajoelhar-se a um sol que é como voltar ao princípio, a adorar a Ra, o Deus Sol, que desde a história assim o fez. Siempre fue el principado satánico más poderoso, el dios Moloch, el dios del fuego, el dios Sol. Sempre foi o principado mais poderoso desde a história, que é o Deus Sol, o Deus Moloch. Y ahora la diosa Luna. E agora a deusa Lua. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? Mas onde é que estamos? Pero si tenemos la unción del Santo, Mas se temos a unção do Santo, tenemos discernimiento claro de então todas temos de ter las discernimento que é blasfemias, claro las mentiras, los de engaños todas del as maligno. blasfémias, as mentiras, os enganos do maligno. Y podemos transmitírselo a los que están en la oscuridad. E podemos transmitir esse discernimento àqueles que estão em Hacerles escuridão, reflexionar fazer com que reflexionem y que se rectifiquen y se arrepientan y sean possam liberados de su rectificar muerte e se espiritual. arrependam e que possam ser libertos da sua morte espiritual. Porque no hay nada que mate más al ser humano que la religión. Porque não há nada que mate mais ao ser humano que é a religião. La letra mata, A letra mata, pero el espíritu mas vivifica. o espírito vivifica. Y donde está el espíritu del Señor, E aí onde está o espírito do aí Senhor, há liberdade e aí vida há eterna. liberdade e vida eterna. pero donde está la religión, Mas onde há a religião, ahí está la esclavitud. aí está a escravidão. Y ahí como esclavos, E aí como escravos, sin razonar, sin pensar, sem arrazoar, sem pensar, repiten ritos y repetem tradiciones rituais e idolátricas. tradições que são idolatria. Que Dios tenga misericordia de ellos. Que Deus tenha misericórdia Pero deles. tú y yo Mas tu e eu tenemos la unción del Santo. temos a unção do Y Santo. como está escrito en Mateo 10, Tal como 8, está escrito em Mateus 10:8, curai os Jesucristo enfermos. nos envía. Jesus envia-nos, Id por todo el mundo. id por todo o mundo. Predicad el evangelio a toda Pregai o criatura. evangelho a toda a criatura. Sanad enfermos. Sarai enfermos. Limpiad leprosos. Limpai os leprosos. Resucitad muertos. Ressuscitai os mortos. Echad fuera demonios. Expulsai os demónios. Porque de gracia Porque recibisteis de graça recebestes, para dar de gracia. de graça dai. A resucitar muertos, A hombre. ressuscitar monstros. Isso, homem. Para mí es el mayor milagro que uno puede experimentar. Para mim, esse é o maior milagre que podemos experimentar. Poder resucitar a un muerto espiritual Poder ressuscitar um morto espiritual que reciba la vida eterna en que Cristo receba a Jesús. vida eterna em Cristo Es un Jesus. cambio tan glorioso. É uma transformação tão grande, Es un cambio de corazón. é uma mudança de coração. Y nosotros somos instrumentos de Dios para que lo haga. E nós somos instrumentos de Deus para que Ele o faça. Renovados de día en día Renovados de dia em dia. para ser renovadores de nuestros hermanos y Para de que nuestros semejantes. sejamos renovadores dos nossos irmãos. ¿Cómo me gozo E como me alegro de repetir de repetir esta bendición esta bênção que quiero que el Señor nos dé para despedirnos? que quero que o Senhor nos possa dar para poder despedir-nos. Está en Eclesiastés 9:8. Em Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes
e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. En todo tiempo. Em todo o tempo, Siempre con vestiduras blancas. sempre com vestes brancas. Si se mancha nuestra vestidura, Se as nossas vestiduras se mancham, ¡ay! Al lavadero santo del arrepentimiento Ah, y então la lejía divina de la o sangre de Cristo arrependimento que nos santo limpia de e todo a pecado. vesília divina do sangue de Jesus Cristo que nos limpa e livra de todo o pecado. Y siempre con unción en la cabeza. E sempre com o óleo sobre a cabeça. Jesucristo llegó a la casa de Simón, Jesus Cristo chegou à casa de Simão, que había sido un leproso y el Señor lo había sanado, que tinha sido leproso e que o Senhor o tinha sarado, y que le invitó a comer en su casa. e que convidou a que fosse à sua casa a comer. Y una mujer pecadora, prostituta, E uma mulher pecadora, prostituta, que había oído que había entrado Jesús allí, que tinha ouvido que Jesus tinha entrado aí na casa de Simão, tuvo la valentía de entrar en la casa y arrojarse a los pies de Jesús. então foi suficientemente valente para entrar na casa e então prostrar-se aos pés de Jesus. Eso era motivo para que pudiera haber acabado en la cárcel. E isso era motivo para que naquele então pudesse ter sido preso e terminado na prisão. Pero Simón no pudo actuar Mas Simão não pôde atuar, porque estaba el Señor ahí. porque aí estava o Senhor. Y esta mujer, E esta mulher, llorando, a chorar, le lavó los pies con sus lágrimas a Jesús lavou os pés com as suas lágrimas a Jesus. y con sus cabellos le secó los pies E com os seus cabelos enxaguou os seus pés. y con un perfume que costosísimo le ungió. E com um perfume caríssimo ungiu os seus pés. Ahí el Simón pensaba, este hombre si supiera quién le toca, E Simão pensava, bom, mas se este homem soubesse quem é que lhe faz isto, sabría que es pecadora. saberia que ela é pecadora. Puso en duda de que Jesús no era profeta ni era Mesías. Pôs em dúvida de que Jesus não fora profeta nem era o Messias. Pero Jesús, que conoce los pensamientos Mas Jesus conhece os pensamentos y que quiere que tú y yo veamos los pensamientos de las personas e quer que tu e eu também possamos discernir os pensamentos das pessoas antes de que hablen, antes que elas mesmas falem. inclusive mirando a los ojos. Inclusive olhando-as, olhos nos olhos, He comprendido que los ojos son los labios del Espíritu, del compreendi alma. que os olhos são os lábios do espírito, da Y alma. los ojos besan si son ungidos Os olhos beijam se estão ungidos y te llevan a mirar con esos como si besaras. e levam-te a ver como se estivesses a beijar. Porque la luz de Cristo sale por tus ojos si Porque a estás luz de ungido. Cristo sai dos teus olhos se tu estás ungido. El amor de Cristo sale por tus ojos. Sai o amor de Cristo pelos teus olhos. Y miras a tu esposa E olhas a tua esposa y ella recibe e ela recebe esa luz de amor. essa luz de amor. Y miras y también puedes ver los ojos de los demás que son lámpara del cuerpo que hay E detrás. tu olhas e também podes ver os olhos dos demais que são lâmparas. Esos son dones sobrenaturales de E esses ciencia são y de sabiduría. dons sobrenaturais de ciência e de sabedoria. Discernimiento de espíritus. Discernir o espírito. Y Jesús entonces le dijo, Simón, Então Jesus disse-lhe, Simão, yo he venido a tu casa eu vim à tua casa y no me diste beso. e não me destes um beijo. Y esta mujer no ha dejado de besarme los pies. E esta mulher não deixou de beijar os meus pés. Y no lavaste mis pies. E vim à tua casa e tu não lavaste os Y meus esta pés. mujer me ha lavado los pies. E esta mulher Com os lavou-me lábios. os pés. Y no ungiste mi cabeza. E não ungistes a minha cabeça. Ay, amigo, Ah, meu amigo. qué bueno es cuando alguien venga a tu casa, Que bom é que quando alguém venha à tua casa, cuando ministres a alguien, quando tu estejas a ministrar a alguém, le unjas con el aceite del Espíritu Santo. tu possas ungí-lo com o óleo do Espírito Santo. No es llevando un frasco de aceite de oliva. Não é a levar uma garrafa de óleo de azeite de... Al principio, azeite. cuando empezamos el ministerio, pues claro, Ao princípio, quando começámos o ministério, claro, aprendimos eso de echar aceite de oliva y orar. de agarrar no azeite e orar. Y luego pues hemos visto las locuras
de algunos superevangelistas que lanzan toneladas de aceite de oliva desde helicópteros o aviones para ungir. Vimos la ciudad. as loucuras de super predicadores que usavam o azeite e lançavam-no desde os helicópteros Y que para orar. ungen con aceite de oliva las puertas, las ventanas E que bueno, usam o hasta óleo los muebles de una casa o de e un local ungem de as culto. entradas das portas e até os móveis das casas. Yo cometí ese error al principio cuando fui neófito Eu, ao princípio, como neófito, cometi esse erro. y bueno, muchos saben que una vez llegué a la finca de Mendiola Muitos sabem que uma vez cheguei à Quinta de Mendiola y teníamos 2 vacas y había ido el veterinario y dijo, esta vaca está tuberculosa, tenéis que matarla. e estavam 2 vacas, uma delas padecia de tuberculose e o veterinário disse, vais ter que a matar. Entonces yo dije, bueno, eso dice el veterinario, ¿qué dice Dios? E ele disse, bom, isso é o que o veterinário diz, mas o que é que diz Deus? El Señor sabe que necesitamos estas 2 vacas. O Senhor sabe que nós necessitamos destas 2 vacas. Teníamos mucha gente que dar leche para desayunar. Tínhamos muitas pessoas que necessitavam do leite para poder tomar o pequeno almoço. Eran productivas, nos daban suficiente. Eram produtivas essas vacas e davam-nos o suficiente. Dije, vamos a ver qué dice el Señor, ¿podrá Él sanar esta vaca? E vamos ver então o que é que diz o Senhor. Será que Ele poderá sarar esta vaca? Yo tenía clara la revelación y la unción de que Dios es omnipotente. Eu tinha clara a revelação e sabia que Deus é omnipotente. Había visto ya milagros y Já tinha sanidades, visto milagres e manifestação de pero sanidades. era muy reciente, muy nuevo. Mas ainda era muito recente, muito novo. Entonces dije, traerme aceite de oliva. Então disse, trazei-me óleo de oliveira. Y le unté toda la cabezota a la vaca con E mucho então aceite. comecei a untar-lhe toda a cabeça grande com muito Como azeite. si echando más aceite, pues eso, más Como unción. será que mais azeite, mais unção? Ay, Señor, qué bueno eres. Ah, Senhor, meu Qué Deus, que bom paciencia és. tienes con tus niños. Paciência tens com os teus meninos. Y reprendí el bacilo de Koch, la tuberculosis, E então repreendi a tuberculose en el nombre de Jesucristo. no nome de Jesus La vaca Cristo. comenzó a temblar E a vaca começou a y tremer. empezó a sudar a chorros como si E salieran começou a de su suar, piel, a derramar jorros. pues litros de agua Como saísse pela sua pele litros de água. por toda su piel. Las toda vacas su nunca piel. sudan, As vacas regularmente não suam. pero fue liberada Mas foi del vacilo de liberta Koch que salió con esa desse vacilo de Koch, licuación de su Saiu cuerpo. com esse estado líquido desde o seu corpo. Y dije, ponerle una manta Y para dice, que no então, se resfríe Ponham sobre ela uma manta para y que no la não matéis apanhe um porque el resfriado. Señor la ha sanado. E não mateis a vaca porque o Senhor sarou a vaca. Bueno, al día siguiente vino el veterinario y No dia seguinte veio o veterinário. dijo, ¿cómo no habéis matado a la vaca? Como é que vocês ainda não mataram a vaca? Pues nuestro pastor ha orado por ella y ha dicho que el Señor E la ha disseram, sanado. bom, o nosso pastor orou por ela e disse que já está curada. ¿Vosotros de dónde salís? Então, mas vocês de onde é que vocês vêm? ¿Están O que é más que locos que acontece? cabras o qué? Vocês estão mais loucos que as Y le cabras. dijeron, hágale usted la prueba, hágale usted la prueba. Então disseram, não faça a prova, veja. Hizo la prueba, negativo. E fez a prova e estava negativo. Tuvo que hacerle una segunda prueba, negativo. Fez-lhe uma segunda prova e estava negativo. Salió corriendo de ahí asustado y diciendo, aquí no Saiu de vuelvo correr, más. saiu assustado, aqui já não volto mais. Pero es la unción del santo, Mas é a unção do no santo, en el aceite. não a do azeite. No, no pasa nada, no vamos a sentirnos pues ofendidos cuando Não, alguien não usa vamos ficar aceite y ofendidos unge. quando alguém usa o óleo e unge. No, pero la unción del santo Mas pasa a por tus unção do dedos. santo passa através dos teus dedos. Hay veces que te unge de tal manera Há que vezes parece que que te traz salen uma unção de tal rayos forma por que tus parece que manos. saem raios das tuas mãos. Y queman. Y parece que Ay, queman. queman células cancerígenas, Queman queman, células cancerígenas. queman bacilos y bueno, y cómo se llama, y virus, Queimam vírus y queman a los demonios que e salen queimam os corriendo. demónios que saem a correr. Hoy Hoje, piensa cómo están tus vestiduras. pensa como é que tens as tuas vestes. ¿Están blancas, puras? Tens as tuas vestes brancas, Sem tens mancha. pureza, sem mancha, Porque si el Señor nos llamara a su presencia, porque se o Senhor nos chamasse à sua presença, Él quiere que participemos como novia, sin mancha y sin arruga. Ele quer que participemos como a sua noiva, sem qualquer mancha e sem qualquer ruga. ¿Quieres la unción del Santo?
Queres tu a unção do Santo sobre tu cabeza, sobre a tua cabeça? no salgas del Congreso sin recibirla. Não saias deste congresso sem a receber. Ponte ahí de pie donde estás Coloca-te de pé aí onde tu estás. y pido a los E pastores peço aos pastores que se dispongan para ungir que se disponham para ungir a aquellos que quieran aceite fresco, ungir todos aqueles que queiram óleo fresco, aquellos aqueles que quieran ser renovados en el Espíritu Santo. que queiram ser renovados no Espírito Santo. Porque a lo mejor hace Porque- mucho tiempo que recibiste el bautismo del Espíritu Santo, Porque se calhar já faz muito tempo no qual tu recebeste o bautismo do Espírito Santo. pero ya no te renuevas orando en lenguas que el que lo hace a sí mismo se edifica. Mas já não te renovas orando em línguas, que tal como diz a Escritura, aquele que o faz renova-se a si mesmo. Es más, igual ni ya se te ha olvidado que oraste y alabaste en lenguas. Talvez, inclusive, já te tenhas te esquecido de que orastes e louvastes em línguas. Y por eso igual estás perdiendo aceite, hombre, E mujer. porque isso, pois, provavelmente pode estar a perder o óleo, homem, mulher. Renuévate hoy, renueva tu vasija y que el Renova Señor la hoje, renova a tua rellene vasilha, que del o aceite Senhor de su espíritu. possa enchê-la com o óleo do seu Espírito. Pastores, pónganse aquí delante conmigo, Pastores, por pónganse favor, aqui diante, para por levantar favor. las manos. Aqui diante comigo para levantarmos as mãos. Y ustedes que quieran esa renovación, E vocês que queiram essa renovação, levanten sus manos al cielo. alcem as vossas mãos aos céus. Aí. Xerecaranda, xarabarabase, carabachanda. Ai, xacariarabacenta, carabachinda. E xacaiarababaçó, carabachanda. Espírito Santo, enche, enche, enche os corações. Enche-os com o teu óleo fresco. Tu vês, Senhor, que há aqui vasos que estão secos. Tu vês que há pessoas que estão em perigo por ter deixado, por ter abandonado a renovação do teu espírito. Por favor, multiplica o azeite nas vasilhas, como fizeste através dos teus profetas. Multiplica o azeite. Recebe a multiplicação. Ser cheio, cheio. Oh Senhor Jesus, renova-nos. Renova-nos no teu espírito, em teu óleo, em tua bênção, em tua autoridade. Senhor, necessitamos, Senhor, que tu nos voltes a encher com o teu azeite. Vão, pastores, e imponham as mãos. Rápido, vão impondo as mãos. Vão impondo as mãos. Pai, agora, não te... Imponham as mãos sobre as pessoas. Vaiam até atrás, vaiam impondo as mãos sobre as pessoas e unjam, e unjam, e unjam. Shakarindara basendara bashere karabashandara bashandara karabashandara.